menopausa é reversível? Você já ouviu falar muitas mulheres: "Ah, mas isso passa, fica tranquila". Então eu trago um conceito para você: a menopausa é irreversível? E eu já vou responder: a menopausa é irreversível. Uma vez menopausada, para toda a vida menopausada. E não é que passa não. Ah, 10 anos depois passou a minha menopausa. Ah, eu sofri com a menopausa há 5 anos. Não existe isso. Quem te fala está equivocado. Equivocado, não estudou, não parou para compreender o que é fisiologia, o que muda nessa fase. Então, primeiro que você tem que entender é: a menopausa é irreversível. Por quê? Porque a menopausa, que apesar da grande maioria das mulheres entender que é só a data da última menstruação, a menopausa reflete que a nossa conta corrente hormonal, que é finita, porque quando nós entramos na adolescência, nós temos em média de 300 a 500 mil células foliculares, gastamos em torno de 1.000 a cada mês. É como uma conta. Imagina que você, com 10 anos, tinha 500 mil reais na conta. Todo mês, dos 10 anos até os 50, você gasta 1.000, 1.000, 1.000. Faça chuva ou faça sol, você gasta 1.000. O que acontece quando chega nos 40? A tua conta já está no amarelo, já reduziu essa tua quantidade, você começa a ter sintomas, que é a pré-menopausa, e quando você chega aos 50, que a grande maioria das mulheres entra na menopausa entre 50 e 51 anos, a tua conta corrente hormonal está no vermelho. Menopausa, você consumiu tudo e isso não tem como mudar, diferentemente do sexo masculino, que produz hormônios, mesmo que seja em menor quantidade, a vida toda. Então, é algo que você tem que entender, que esse processo, apesar de ser fisiológico, e nós deveríamos, como fala um professor meu, nós deveríamos morrer antes da menopausa chegar, mas nós fomos abençoadas, ao invés de viver 40, 50 anos, vivemos, em média, a nossa expectativa de vida hoje é de 80 anos. E eu digo, a medicina já fala que os humanos longevos já nasceram. Quem sabe não somos nós as humanas longevas? E o longevo pode chegar até quantos anos hoje? 140 anos. Eu já falei que eu vou chegar pelo menos, agora eu já quero viver mais. Eu quero chegar pelo menos aos 114 anos. Então, é possível viver mais que o dobro. Só que o ovário não vai nos acompanhar. E por isso a menopausa, sim, é para toda a vida. Mas o que a menopausa representa? É isso que você tem que entender. O que que a menopausa quer dizer na sua essência? Mais do que você não engravidar mais, nem eu, nem nenhuma de nós, mais do que você não vai menstruar mais, ela quer dizer uma coisa, e isso você não pode ignorar, isso você não pode esquecer. Ela quer dizer que faltam ativadores biológicos. Parece um palavrão, não parece? Ativadores biológicos? E o que será que são os ativadores biológicos? Então, o que são ativadores biológicos? São moléculas produzidas em determinadas glândulas do nosso corpo que são liberados na corrente sanguínea e vão agir em outras glândulas. Para quê? Para estimular a função daquela célula para que ela execute uma função. Isso é um ativador biológico. Hormônios. Hormônios são ativadores biológicos. E eu quero citar agora para você exemplos de alguns hormônios. A insulina, que é produzida pelo pâncreas, é um hormônio que tem uma ação. O T4 e o T3, que são os hormônios da tireoide, têm uma ação. O cortisol, produzido pela glândula adrenal, tem várias ações. O estradiol, que é o principal hormônio feminino, tem várias ações. A progesterona, que eu digo que o estradiol é o Batman e a progesterona é o Robin, tem várias ações. A testosterona tem várias ações. A leptina, que é o hormônio que faz com que você tenha saciedade, tem essa ação. A grelina, que é um hormônio que estimula a tua fome, tem essa ação. Ou seja, você percebe que são inúmeros e tem muito mais hormônios. Então, o hormônio ele tem uma ação específica no chamado órgão-alvo.
E quando vem a menopausa? Por exemplo, nós continuamos produzindo insulina, a não ser que a pessoa seja acometida por uma doença autoimune, ela se torna uma diabética tipo 1 e, consequentemente, precisa receber o quê? Insulina. Ou, no caso da tireoidite de Hashimoto, que também é uma doença autoimune, que afeta a função da tireoide e a pessoa passa a ter que tomar o quê? A levotiroxina. Saindo daí, existe o envelhecimento progressivo da glândula, diferentemente da glândula chamada ovário, onde o envelhecimento do ovário é abrupto. O que é esse envelhecimento que eu falo para você que é abrupto? É a menopausa. Porque chega uma hora que aquela glândula não funciona. Algumas ainda produzem testosterona. E a testosterona pode ser convertida em estrogênio. E o principal estrogênio que é resultante dessa conversão é a estrona, que não é um bom estrogênio, por quê? 2 de 3 frações da estrona aumentam o risco para câncer de mama. Então você tem que entender o que é um ativador biológico. Qual que é a função do ativador biológico? Qual que é a necessidade do ativador biológico? Senão, você não dá bola para a falta dos ativadores biológicos que você não tem mais quando a menopausa se anuncia. Quando você para pensar, e eu te explico agora, que se falta hormônio, vamos lá, quem aqui tem hipotireoidismo? Você tem hipotireoidismo, você não toma o remédio da tireoide, Puran, Levoide, Sintroide, você toma algum deles, não toma? Por quê? Porque, por algum motivo, a sua tireoide, pode ser um Hashimoto, foi afetada, ela não produz mais a levotiroxina. O que você faz? Você repõe. Se você é diabética tipo 1, faltou insulina, o que o teu médico faz? Ele repõe. Se você teve um filho em idade de crescimento que não estava crescendo, o que o médico faz? Dá o GH, que é o hormônio de crescimento. Ou seja, o hormônio é uma substância necessária que, quando ela falta, e essa falta traz prejuízos, o que o médico faz? O que o profissional da saúde faz? Repõe. E ele repõe como? A indústria criou uma molécula similar para atuar igualzinho como ativador biológico. Esses que eu citei para você, o GH, a insulina produzida pelo pâncreas e a levotiroxina, a indústria fez igual. Então acabou, não pode ficar sem. E você vai lá e o seu médico, principalmente na questão da tireoide, que é uma patologia super frequente no sexo feminino. GH acaba se dando mais em criança em crescimento, tem gente que toma GH na vida adulta, tem profissionais, mas não está dentro dos critérios que todo mundo pode sair tomando, não tá. Só para você ter uma ideia, eu tenho uma paciente minha que está maravilhosa. Estava fazendo terapia de reposição hormonal, estava super bem, só que ela foi num profissional, ela continua comigo, e ela está fazendo hormônios que eu não recomendo. Por que você não recomenda, menina? Porque eu tenho hormônios que não são fisiológicos. Eu te trago aqui reposição hormonal, quando eu falo natural, mesmo que sejam com hormônios, é algo que se encaixa no que eu estou te falando, ativador biológico. Agora, a partir do momento que vai no profissional e está tomando aí um hormônio que não é parecido com o nosso e vai fazer a massa magra ir lá em cima, vai fazer a libido, a pessoa vai subir no lustre de a libido está tão alta. Eu disse para ela, eu disse: "O que você acha, doutora?" Eu disse: "Isso já tem 1 ano pelo menos", eu disse: "Quem acha não sabe. Eu não faço. Agora eu te pergunto, você está segura para fazer?" "Tô, ele está cuidando do meu marido, ele é maravilhoso." Eu disse: "Ok." Sabe o que está acontecendo agora? O sangue está denso, o corpo está maravilhoso, a libido está nas alturas, só que não tem equilíbrio, que é o que eu falo para você. O sangue dela tá grosso, ela tem que ficar doando sangue, a ferritina dela ora ela doa sangue, ora ela põe ferro. A ferritina está baixa, passou a ter uma dor abdominal que eu não sei de onde veio, quando ela estava só fazendo a modulação hormonal, todo o tratamento comigo da menopausa sem sofrimento, ela estava ótima, mas ela foi seduzida, seduzida mesmo, pelo médico do marido e ela resolveu fazer o que o maridão estava fazendo.
Uma coisa é o maridão, outra coisa somos nós. Uma coisa é o maridão, outra coisa é você, ou outra coisa sou eu. O que está acontecendo? Por que que eu lembrei dela agora para te falar disso? E falando de ativadores biológicos. Quando o profissional erra a mão, dá ativadores biológicos que não são compatíveis, o corpo começa a gritar. Ela está no hospital, recentemente teve uma dor abdominal, fez lá, eu fui, eu cuidei, estava bem de novo, está de novo. E eu disse: "Eu vou mandar o áudio para ela, minha opinião como sua médica". Eu sou a médica do bom senso, muito bom senso. Eu proponho para as minhas pacientes e proponho aqui para vocês o que é sustentável, porque o que eu faço, o que eu prescrevo para as minhas pacientes e o que eu abro a sua mente para você buscar um profissional, porque tem coisa que você não pode fazer sozinha, é para você aprender, para você ter o domínio, para você discutir, para chegar naquele profissional e você principalmente saber escolher um profissional que está preparado, porque infelizmente tem muito profissional despreparado. É só um adendo quando eu falo para você aqui que, quando faltam ativadores biológicos no corpo, o que a medicina faz com critério, bom senso e saúde? Repõe ativadores biológicos. E aí a questão está aqui. E na menopausa? Por que que não repõe os ativadores biológicos? É uma questão que nós temos que pensar juntas aqui dos porquês. Nada, entenda uma coisa, nada você tem que fazer por obrigação, por imposição. Sabe o que te faz fazer a tua melhor escolha? O quanto que você conhece o teu corpo, a tua fisiologia e o que vai te fazer bem. Por isso que eu sou muito segura, mas muito, em eu fazer o tratamento da menopausa sem sofrimento para mim, eu propor esse tratamento para as minhas pacientes no Instituto da Menopausa, onde todas as médicas menopausologistas, que vocês já conhecem, a doutora Isabela, a doutora Cláudia, a doutora Vitória, todas seguem a mesma metodologia do menopausa sem sofrimento.